Olá, eu sou Márcio Rosa, você está no programa de inovação da MC. Fique agora com a nossa próxima aula. A jornada de uma startup ela inicia no momento que você passa a testar uma hipótese de uma solução que resolva um problema, que resolva uma dor, né? E que isso gere uma oportunidade dentro do mercado que vale a pena ser investido. Então, a gente já sabe que não é qualquer problema que vale a pena resolver. Então, o que nós focamos, né, no problema que realmente faça sentido, que seja ruim o suficiente que as pessoas tenham o desejo, tenham aquela vontade de pagar para resolver. Então, para que você tenha total controle daquele problema que você está resolvendo, nós pedimos para que esses empreendedores dentro do programa da MC criem uma declaração de problema. Ou seja, declaração de problema é exatamente o que é o problema. Então, essa declaração de problema acaba virando um pitch a problema no futuro. Então, é realmente qual que é o problema que você tem como propósito, criar uma solução para que esse problema. Então, startups de saúde, educacional, transporte urbano, de fintechs, tem claramente o seu problema que você pretende resolver. Então, quando você cria um detalhamento do problema em si, você acaba levando o seu problema para um nicho dentro do mercado que às vezes o investidor não está olhando e que tem uma oportunidade ali. Então, a gente pensa, bom, a partir desse problema, qual que é o estado atual que se encontra esse problema e até onde a gente consegue levar através de uma solução que é proposta por esse empreendedor, por essa startup, se vale a pena a gente investir. Né? É que entre o estado atual e o estado desejado, né, existe uma lacuna, e nessa lacuna é onde as startups costumam agir, costumam trabalhar, costumam entrar com a solução para poder se conectar a esse mercado, a esse público, e aí acaba nascendo uma oportunidade real de investimento junto a essas empresas. E quando a gente fala de uma equipe que identificou um problema, que consegue entender uma oportunidade diante dessa lacuna entre o problema e a solução, ela consiga conectar, então essa equipe que está trabalhando nesse projeto, que está trabalhando nessa startup, é o que torna essa solução eficaz. Então, muitas das vezes a gente olha para a equipe que está trabalhando na solução do problema do que propriamente dito na solução, né? E muito acontece por conta às vezes a equipe, ela está tão habituada com o problema, ela está tão acostumada com aquela situação que acaba causando algumas distrações no momento que ela não tem detalhadamente esse problema escrito. Então ela acaba encarando algo como um problema que é só dela, ou é um mercado muito pequeno, uma causa e solução tão rotineira ali dentro do mercado dela que não vale a pena você perder tempo com isso. Então, quanto mais detalhado for o problema, quanto mais ação essa equipe, essa startup tiver entre o estado atual do problema e a solução que está disposta, mais fácil a gente consegue perceber que o quanto de distração foi usado ali para aquela equipe, por conta que qual o efeito desse problema que está sendo gerado dentro daquele mercado, dentro desse cliente, para que a gente consiga aí sim ir para a solução, trabalhar nas causas desse problema e aí procurar os responsáveis que vão estar atuando de uma forma de resolver esse problema de uma forma eficaz. Então, tudo isso é importante na declaração do problema, no momento que você consegue colocar esse problema no papel, tá? Então, você trabalha em duas fases. Na primeira fase, você pesquisa e avalia, faz toda a definição e validação
da ideia e que deve vir antes de tudo, e aí sim depois você vai idealizar, prototipar, avaliar e lançar o seu produto para o mercado. Então, antes de começar de fato a trabalhar na solução, você tem que trabalhar muito nessa declaração do problema, trabalhar muito no conhecimento e na atuação da sua equipe, na vivência do problema pela sua equipe. Você consegue ter opiniões diversas de alguns clientes, alguns potenciais clientes que podem te ajudar nessa solução, que possam ser os seus primeiros clientes ali para poder te ajudar a saber se realmente é um caminho ali que tem magnitude, que tem uma tendência aí de gerar uma oportunidade para vocês. E porque tudo no início acaba se tornando uma suposição. Então, muita das coisas que a gente imagina ser um problema que vale a pena ser resolvido é uma suposição. Então você tem que testar se aquilo realmente funciona, se aquilo realmente faz sentido resolver. E quando você faz uma declaração de um problema e você mostra para as pessoas que você imagina que tem esse problema, talvez elas olhem para aquilo e falem, legal, bacana, e eu gostaria de resolver esse problema aqui para mim. E aí você pergunta, mas você está disposto a pagar para resolver isso? Talvez essa pessoa que sofra a dor não seja tão intensa que ela esteja disposta a pagar para resolver aquele problema. Então, antes de você sair desenvolvendo um software maravilhoso que resolva o problema de qualquer empresa, procura avaliar antes com essa empresa se ela está disposta a trocar o software ruim que ela utiliza para um software bom que você vai gastar um dinheiro até que considerável para poder criar. Então, tudo é suposição a ser investigada. Então, priorize as suposições que você consiga investigar. Então, você tem uma suposição dada por uma equipe sobre um problema que pode ser investigado. Então, se você consegue investigar, se você consegue falar com o cliente, gerar evidências que aquilo realmente faz sentido, aí você foca nessas suposições. Então, quanto maior a evidência, quanto maior a importância que você dá para um problema, mais chance de você encontrar uma oportunidade dentro desse problema. E você tem ali evidências fracas, evidências fortes, que você consegue utilizar fatos e estatísticas que geram evidências fracas. Você tem você tem números que possam comprovar aquela evidência que você está avaliando. Mas o ideal é que você tenha um laboratório, que você tenha no mundo real aquela solução já meio que desenhada e proposta para que você consiga avaliar de fato se aquela evidência que você tem sobre aquele problema, sobre aquela oportunidade, faça realmente sentido para o mercado que você está testando. Então, a startup é testar, e testar suposições, testar ideias, testar modelos de solução para que você consiga criar hipótese. Quando você cria hipóteses, você acaba criando um palpite embasado em algo realmente real, em números reais. Então, quando você cria uma hipótese e você tem a definição do problema claro em mente, você está muito próximo de chegar à solução. Ainda você não tem a solução, você está próximo à solução por conta da hipótese, porque você conseguiu, através de evidências, provar que aquela hipótese pode ser real, que você realmente esteja diante de uma oportunidade. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.